Em Lucas, capítulo 4, Jesus estava na Galileia. Passou um bom tempo na Galileia pregando o evangelho. Aconteciam milagres, prodígios, maravilhas. Então ele decidiu sair da Galileia e ir para Nazaré, aonde ele nasceu. Então Jesus tinha um costume, toda vez que chegava em Nazaré, ir para a igreja, ir para o templo. E ele foi para um templo, ele entra num templo, e quando ele entra num templo, deram um livro a ele. E ele abriu o livro. E ele começou a ler o que estava escrito. E a Bíblia fala que ele leu Isaías 61. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, todos ficaram: uau, quem é esse? Uns disseram assim: eu acho que é Jesus, o filho de Zezinho, o filho de José. Quem é esse que abriu o livro e começou a ler? E ele começou a ler, e ele disse assim: ó, hoje se cumpriu o que está escrito nesse livro. Todos abriam o pergaminho no culto e lia, mas eles não entendiam que o pergaminho estava andando em Jerusalém, o pergaminho estava andando em Betânia, o pergaminho estava andando em Judá, o pergaminho estava andando em Cafarnaum, na Galileia, em Judeia. O pergaminho estava andando. E quando Jesus abre o livro, e esse livro é o livro do profeta Isaías, Isaías começou a declarar algo, que Jesus ia vir. E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando Jesus estava falando da palavra, ele estava dizendo assim: ó, ei, volte à palavra, volte à essência, volte ao livro da lei. O livro da lei não é um livro comum, o livro da lei é a palavra. Volte a buscar a palavra. Hoje Deus trouxe aqui para isso. Para quê? Para você voltar a buscar a palavra. Você precisa voltar para buscar a palavra. A palavra tem que ser o seu manual de fé em prática, e não uma revista em quadrinhos. Não, é o seu manual. Sem ela você não consegue andar. Sem ela você não consegue viver. Sem ela você não tem autoridade. Sem ela você não tem um nome escrito na eternidade. A palavra te dá autoridade. Pega na mão desse crente. É o que, pastor? Pega na mão dele. Pega na mão dele. Pega. Ah, pastor, como assim? Pega na mão dele, pega na mão dela. E diz a ela: volte a palavra. Volte a palavra. Na boca de profeta, pelo amor de Deus. É boca de profeta. Diga a ela: volte a palavra. É a palavra. Siga a palavra, pregue a palavra, volte ao que tem esse. Eu quero fazer esse culto profético aqui. Esse culto vai ser um culto profético, porque vai te transicionar para um novo tempo. Você não veio ver, você não veio ver um curso, nem uma palestra. Você vai ser transicionado e mudado para um novo tempo. Acabou o tempo de viver um fantoche do diabo. Acabou o tempo
Esse tempo é o tempo que Deus vai te usar na palavra. Deus vai te usar na palavra. Sem a palavra, você não tem como ser usado por Ele. Talvez foi tão difícil vir aqui a esse culto. Talvez foi tão complicado vir aqui. E você veio, e você chegou aqui, eu vou pro culto, como se nada tivesse acontecido. Não, você veio ao culto. E esse culto é um culto de transformação. É um culto de libertação. É um culto para transicionar você para um novo tempo. Agora só vai para um novo tempo quem crê na palavra. É a palavra. Ela não é um amuleto. Ela não é um amuleto de sorte. Ela é a verdade. Aqui tem revelações de Deus para nossas vidas, dia após dia. Sabe por que você vive nesse mundo fantástico de Bob? Preso no pecado, preso na prostituição, preso na lascívia, preso na bebedice. É porque você não segue o manual. Se você seguir o manual, a sua vida vai ser transformada. Deus, Ele te confronta na palavra. Eu vou te mostrar isso. Senta aí, mas senta funcionando. Senta, mas senta funcionando. Senta funcionando, pastor, tem que sentar funcionando. Funciona. É incrível que Deus hoje te trouxe para isso, para confrontar as suas ideias, confrontar os seus pensamentos, as suas demandas. Talvez você tenha muitas demandas, e Deus vai confrontar através da palavra. Você trouxe Bíblia? Não trouxe não. Trouxe Bíblia? Levanta ela assim e diz assim: eu amo a Bíblia. Ela é meu manual de fé e prática. Se você crê aí, faz alguma coisa, reage. Você não está no velório, meu querido, minha querida. Reage, faz alguma coisa, glorifica, dá um aleluia, glória a Deus. Por isso que hoje Deus vai trazer você de volta à palavra. Pastor, por quê? Tem que reagir. O culto, você reage com glória, com aleluia. No curso, você entra mudo e sai calado. Por isso que no culto, você tem uma liberdade do Espírito. Aqui, as palavras viram sentença. Aqui, uma palavra de Deus pode mudar o seu destino. Uma palavra pode transicionar você para um novo tempo. Porque você sabia que você pode vir aos cultos todos os domingos e mesmo assim estar perdido na vontade de Deus? Tá vendo coisa linda? Ar-condicionado, às vezes faz calor. Eu que estou de blazer, aleluia. Um ministério lindo, sendo conduzido, louvores, e mesmo assim você perdeu o que é o principal da igreja: a palavra. Mas existe uma história que vamos compartilhar hoje. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis. Vamos ler alguns versículos. 3 versículos. 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, versículo 11 e versículo 19. O versículo 8 diz assim: então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. Versículo 11: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, ele foi jogar bola.
ouvido as palavras do livro da lei, ele foi rir, ele foi chorar. A Bíblia fala que ele se rasgou as suas vestes. No versículo 19: visto que em teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, eu, porém, te digo e ouvirei o teu clamor, diz o Senhor. Olha bem para mim aqui. Essa aqui é uma história do rei Josias. O rei Josias, nessa época, ele tinha 26 anos, estava fazendo uma reforma no templo. Mas antes dele, existiam vários reis. Reis como Manassés, reis como Amon. Manassés era um homem que adorava escrituras, Baal, e se prostituía. Amon fazia a mesma coisa do pai. Mas quando Amon morreu, o rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. E com 26, ele estava organizando o templo. E ele chama um homem, Ilquias, o sumo sacerdote. E ele procura. E quando ele acha o livro, ele entrega ao escrivão. E quando esse escrivão, ele lê o livro para o rei Josias, o rei Josias rasga as suas vestes, em sinal de arrependimento. Ele foi tomado de um temor santo no coração de Josias, porque ele entendeu que a palavra que estava no templo, essa lei era a Torá. A Torá foi escrita há 800 anos atrás por um homem chamado Moisés. E essa Torá era a que colocava na Arca da Aliança, onde os sacerdotes colocavam no ombro e carregava a Arca da Aliança. Então essa Torá era um livro escrito nas mãos de Moisés e ditado por Deus. Então o povo estava esquecido da palavra, esquecido do livro da lei, porque esse livro estava jogado, empoeirado, desprezado. Mas Deus levantou um homem chamado Josias, que se importou com a palavra. Hoje Deus está levantando uma geração. Deus está levantando uma geração que ama mais a palavra do que a sua própria vida. Deus está chamando uma geração que está se importando com a palavra, que vai dizer assim: eu preciso voltar para o que é eterno e não para o que é passageiro. Eu preciso lidar com as verdades, e as verdades está escrita dentro do livro da lei, e o livro da lei é a palavra. É a palavra. Sem ela você não vai conseguir viver. Sem ela você não vai conseguir tomar decisões certas e assertivas para a sua vida. É a palavra que vai te conduzir. É a palavra. Porque quando o livro é esquecido, a igreja vira clube. Você vem para a igreja, levanta a mão, abaixa, chora, e quando volta para casa, volta a mesma pessoa, fraca e rasa, sendo moldado pela palavra, mas você vive a mesma vida de antes. A palavra não me cortou. É você que não quis ouvi-la.
Você que não quis colocá-la no seu coração e dizer assim: eu preciso ser transformado pela palavra. Não basta só abrir a Bíblia e colocar no Salmo 91 ou no Salmo 23 dentro de casa como amuleto de sorte. Vou botar lá. Tem que ler a palavra. Não adianta. Você não vai viver uma vida transformadora. Não adianta pegar aquelas caixinhas. Deus vai falar comigo. Eita, eu peguei aqui os Salmos 119. Não. Tem que vivê-la todos os dias. Gente, estamos, eu acho que nos fins dos tempos. Tem gente que queria ter a oportunidade que eu e você tem de ler a palavra, de buscar a palavra todos os dias. Tem muita gente que queria ter a oportunidade de estar buscando a palavra, mas tem gente que está em cavernas, escondidos, tendo reuniões escondidos, porque não pode abrir o livro da lei, porque não pode abrir a palavra. Não trate o que é santo profano, não trate o que é eterno passageiro. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. John Wesley disse assim: eu sou um homem de um livro só. Não que ele estava desprezando outros livros, não. Eu sou um homem de um livro só, porque ela é o meu manual de fé em prática. Eu creio e vivo ela, que é a palavra. Quer viver uma vida bem-sucedida no seu casamento, na sua vida ministerial, na sua vida financeira? Siga a palavra. Fala pro teu irmão aí, ó: siga a palavra, siga a palavra, siga a palavra. Quando você segue a palavra, aí sim você começa a viver o que você nunca viveu na sua vida. É a palavra. Por isso que nesses dias Deus está trazendo de volta a sua igreja para a palavra. Quando temos a palavra, temos direção. Quando temos a palavra, temos revelação. Quando temos a palavra, entendemos que ela é luz para os nossos caminhos. Por isso que a Bíblia fala: lâmpada para os meus pés é a tua. Ouvi, Senhor, a tua. Ele zela para cumprir a tua. Como purificará os jovens, ó, observando conforme a tua? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda. Passarão os céus, mas as tuas palavras não passarão. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as tuas. Fala pro teu irmão aí, ó: fica com a palavra que tu fica com a fé. Não, desse jeito não, é boca de profeta. Fala pra ela, fala pra ela, fala pra ele: fica com a palavra que tu fica com a verdade. Fica com a palavra que tu fica com a fé. Palavra! É com a palavra. Hoje eu quero deixar aqui 3 lições para você. Porque primeiro a palavra me confrontou, e depois ela me consertou. Aí depois ela me consolou, mas depois ela me conservou da fé. Primeiro ele te confronta. Deus é aquele que te confronta. E quando ele te confronta, ele não te confronta para te machucar. Ele primeiro te confronta e depois te cura. Através é a palavra. Por isso eu quero deixar aqui 3 verdades, 3 lições para a gente voltar à palavra. Primeiro, quando a palavra é esquecida, o povo se corrompe. Segundo as Reis, capítulo 22, versículo 8, a Bíblia fala: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. O sacerdote Ilquias
Ele encontrou o livro na reforma. Ele encontrou o livro, mas quando a gente perde a essência, a gente perde o brilho, a gente perde a palavra, a gente se corrompe com o mundo. A gente deveria colocar prioridade à palavra em nossa vida. A Bíblia fala que o povo não colocou como prioridade. Por quê? Porque o livro estava esquecido. Em Judá era o local do leste de Israel. Existia o norte de Israel e o leste de Israel. E o povo de Judá estava influenciado pelo padrão que o rei Manassés, o rei Amon, condicionaram ele para poder viver. Mas a Bíblia fala que quando a palavra é esquecida, o povo se corrompe. Não adianta vir para a igreja. Ah, pastor, eu sou salvo, Vai chegar um momento em que Deus vai te perguntar assim, ó: eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Ah, Senhor, eu preguei o teu evangelho. Ah, Senhor, eu batizei no teu nome. Ah, Senhor, eu curei. Deus me usou no meio da rua. Glória a Jesus. Ele vai dizer: eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. Ei, cuidado com o que você vive. Cuidado com o que você vive pensando que é certo, quando na verdade é a abominação diante de Deus. Deus vê o seu coração. Ei, Deus vê o vício que você tem. Deus vê. Porque quando você está corrompido, é porque a palavra já saiu de cena. Quando você vive uma vida de pecado, uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida de satisfazer as suas vontades, a sua carne. Ei! Deus te trouxe aqui para isso, para confrontar as suas ideias e mudar o cursor da sua vida. A Bíblia fala aqui: Euquias achou o livro que estava esquecido há muitos anos. Ele achou, mas o povo estava corrompido. O coração do povo estava voltado a Baal. Aqui eu aprendi com o pastor Arthur. Eu nunca vi, nesses 14 anos, o pastor Arthur se compactuar com o pecado. Nunca. Por isso que muitos líderes, pastores, caem no pecado. Por quê? Esqueceram a palavra. Não tem temor na palavra. Vive uma vida com cargo, com isso, com aquilo, mas perderam o temor. Mas a Bíblia fala que o rei Josias foi tomado de um temor santo no coração dele, para ele voltar à palavra. E ele se arrependeu. Ele se arrependeu diante do povo. Há muitos ministros pregando sem mergulhar na palavra, sem temor, liderando sem submeter à palavra. E o resultado disso é uma igreja estruturada, mas fraca. Tá muito bonito, tudo lindo, mas fraca. É aí que a corrupção começa a entrar. E ela entra não gritando, ela entra num silêncio. É quando você acha normal, tranquilo, você voltar para sua casa e tomar uma. Você voltar para sua casa e fumar. Você voltar para sua casa e ficar com aquela mulher adulterando. Você acha comum, você acha tranquilo,
Por isso que a palavra veio para isso. A palavra conserta os corações que estão arrependidos, que precisam de consertos. Por isso, igreja do amor, Deus trouxe vocês aqui para vocês voltarem para a palavra. Chegou a hora de voltar. Chegou a hora de olhar para a palavra. Se você perdeu o prumo ou o rumo da sua vida por causa de alguma coisa, Deus não está só te confrontando, mas Ele está te alinhando a Ele. E quando Ele te alinha na palavra, tudo na sua vida é organizado. Tudo é organizado. Por isso que o povo estava corrompido, por quê? Esqueceram da palavra. Por isso que o diabo não precisa arrancar a Bíblia das suas mãos. Ele só precisa te distrair com as coisas do mundo. Você sabia que você não serve para ficar no mundo? Ei, o mundo não te quer. Será que você não vê isso? O mundo não te quer, não. Você insiste no mundo, mas o mundo não te quer. Pastor, todo mundo, eu sou do mundo, mas eu não sou do mundo. Eu sou um cidadão dos céus. Pode acontecer o que for, que vai acontecer muitas coisas nesse tempo. Vai chegar um tempo que não vai dizer assim, não pode ler a palavra, mas pode ler a minha vida. Você tem que ter a palavra aqui dentro. Quando você tem a palavra aqui dentro, as coisas acontecem naturalmente. E as pessoas vão começar a ler a sua vida. Porque não adianta ler só. Não, é preciso viver lá. Tem que viver a palavra. Quem vive a palavra não precisa pregar, só precisa andar. Só precisa passar. É na sua vizinhança, é no seu trabalho. As pessoas vão ver um brilho do Espírito Santo através da palavra. Da palavra. É a palavra. Em segundo lugar, quando a palavra é encontrada, o coração é confrontado. A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 22, versículo 11, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Agora, pensa comigo, gente. Josias era um jovem, tinha 26 anos. Talvez, na minha cabeça tão pequenez, ele deveria deixar isso aí. Esqueci da palavra? Não, se preocupa não, coloca aí no canto. Não, coloca de volta. Eu não quero ler não. Era um jovem, tinha a sua vida. Ele foi influenciado pelo avô, pelo pai, pela uma vida passageira de prostituição cultural, uma vida em adoração a estátuas. Então ele viu isso quando era pequeno. Ele começou a reinar como um pai morreu com 8 anos, mas com 26 anos ele começou a reforma do templo. E o sumo sacerdote Ilquias achou esse livro. Mas a Bíblia fala que quando ele se rasgou, ele foi tomado de uma glória, de um poder. Por isso que precisamos entender, a palavra não veio para nos agradar. A palavra nos veio para nos cortar por dentro. Ela nos corta. Por isso que ela é uma faca de 2 gumes. Ela penetra em mim, mas também penetra em você. É a palavra. Josias não se justificou diante de Deus, diante da profetisa Hilda. Não. Ele simplesmente se prostrou. Ele simplesmente se entregou. Ele simplesmente se rasgou. E quando ele fez isso, Deus viu o coração dele. A palavra confrontada, ela te conserta. Ela faz você ficar alinhado na sua vida cotidiana, na sua vida em casa, na sua vida no seu trabalho. Por isso que quando você receber uma palavra e confronta as suas ideias,
você precisa dar uma resposta por aquilo que Deus está falando. A Bíblia fala que o rei Josias, ele não esperou para amanhã, não esperou para depois da manhã. Ele tomou uma atitude rápida. Agora, quando ele escutou o livro que estava sendo dito através do escrivão Safã, a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento. E eu lembro de um homem. Qual? Pedro. Pedro errou. Pedro pecou. Negou Jesus. Negou que era de Cristo. Negou. Mas ele não se matou, diferente de Judas. A Bíblia fala que quando Jesus aparece para Maria Madalena, em João capítulo 21, diz assim para ele: diga aos discípulos e a Pedro que me encontre aqui. Na hora quando ela dá o recado, Pedro sai correndo atrás de Jesus. Quando ela sai correndo, quando chega num túmulo, ele se depara com um túmulo vazio. E ele olha e faz assim: vamos pescar. Vamos voltar ao passado. Porque quando as coisas não é do nosso jeito, a gente tem uma tendência de querer voltar ao passado. A gente tem algo fraco em nós de querer voltar ao passado. A Bíblia fala que Pedro foi pescar. Os discípulos de Jesus estavam lá. Mateus, Marcos, João estavam lá. Filipe fez. A gente vai também. A Bíblia fala que quando eles estão lá pescando, eles escutam uma voz: filhos! Aí João: é o mestre, ele está ali. Olha o mestre ali. Aí Pedro: quem? O mestre ali, ele falou agora. Aí Pedro rasga suas vestes em sinal de arrependimento e mergulha na água e vai até o encontro de Jesus. Sabe aonde Jesus estava? Jesus estava sentado na beira do mar, fazendo um peixe frito. Aí estava dizendo assim: ô Pedro, enquanto você está atrás de peixe cru, enquanto você está atrás do passado, eu tenho algo do futuro para você. Enquanto você está preso na sua cabeça, eu tenho algo maior para poder te dar. Jesus não acusou ele porque ele traiu. Jesus, não. Jesus fez assim: vem Pedro, vem que eu estou pronto para te dar peixe. Tu não está atrás de peixe? Eu estou um peixe aqui, ó, assadinho. Só falta o sal. Só falta o salzinho. Então a gente entende isso. A gente precisa se rasgar quando a gente for confrontado. A gente precisa se arrepender quando a gente é confrontado. Porque a palavra é como um fogo que purifica o ouro. Ela não destrói, ela refina. Mas o orgulho sempre resiste. Aqueles que têm um orgulho no coração ficam resistindo à palavra. A gente precisa ter uma fé como o tamanho do grão de mostarda. Não uma fé rasa diante da nossa vida. Porque senão a gente não vai viver nada daquilo que Deus separou para mim e para você. Todos nós aqui, ó, sem tirar ninguém aqui, temos promessas. Temos um propósito de vida. Por isso que Deus escolheu você para estar aqui, para ouvir essa palavra. E aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que você precisa entender. Quando você é confrontado, aí entra aqui, ó, o terceiro e último lugar. Quando a palavra é obedecida, através do confronto, o destino muda. A Bíblia fala em 2 Reis capítulo 22, visto que o teu coração, versículo 19, se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor,
e por isso eu te ouvirei, diz o Senhor. A palavra confronta, mas também responde. Josias se humilhou, chorou, buscou a Deus, mas Deus respondeu através de uma profetisa chamada Hilda, e ela trouxe uma palavra do céu, algo poderoso para a vida do rei Josias, porque você se curvou à minha palavra, eu vou te guardar do juízo que virá. Ei, se você curvar diante da palavra, você vai ser livre do juízo. Cuidado para não deixar o que é eterno de lado e ser tocado pelo juízo de Deus. Deus é justo, Ele é Deus Pai, mas Ele é justo. Se você fica longe da palavra, e você sabe que você tem acesso à palavra, você sabe que você tem acesso ao livro, você sabe que você tem acesso ao livro da lei, o livro da nossa vida, o manual de fé em prática. Você só precisa obedecer. A obediência, ela precisa ser imediata, absoluta e com alegria. Quando você obedece à palavra, Deus libera algo na sua vida. Ele te livra do juízo pelo qual você vai viver. Por isso que você tem que se arrepender. Não, fala para alguém. A tua obediência é o quê? Desse jeito não. Não. É boca de profeta. Fala para ele, fala para ela. A tua obediência muda o teu destino. Fala para outra, porque está com ciúme. Fala para ela, a tua obediência muda o teu destino. Muitos ouvem a palavra, muitos se emocionam com a palavra, mas não obedecem. Vem para o culto. Ei, gente, você pode vir aqui. Se alguém no púlpito subir aqui, qualquer um, tanto um líder como um pastor, se não pregar a palavra, vai embora. Eu sou ousado para falar. Se alguém subir aqui e não pregar a palavra, vai embora. Vai para outra igreja. Por isso que aqui na Igreja do Amor, a gente vive a palavra, vive o que prega. Não negociamos princípios, não negociamos a palavra. O que é certo e o que é errado. Vamos. Viva a palavra. Josias teve sensibilidade diante da palavra. Quando ele obedeceu, o destino dele mudou. Era um juízo para a vida dele, mas não veio. Talvez você hoje está vivendo uma vida totalmente errada, uma vida à mercê dos seus desejos, à mercê das suas vontades. Mas hoje a palavra está te confrontando, e você só precisa obedecer ela. Quando você obedece, Deus começa a mudar o seu destino, mudar a rota. Talvez você pegou um atalho, o atalho das emoções, o atalho de uma vida fraca, rasa, sem um destino profético. Pegou um atalho, mas Deus está colocando de volta. Deus não tem plano B. Ei, escuta aqui. Deus não tem plano B. Ele tem um plano A, e o A é de amor. Ele tem um plano A, Ele tem um plano para você, e não um plano de mal, é um plano de paz, para dar o fim a que vos desejares. É um plano certo para a sua vida. Ele tem um plano, ele faz você ver o final, mas quem vive o meio é você. E quando você vive o meio, está tudo turbulento, agoniado, só diz assim, ó, volte à palavra. O que você precisa na sua vida é voltar ao livro. Quando você volta,
você entende que a vontade dele é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É pela palavra. É a palavra. Por isso, se você entende que precisa voltar para a palavra, fique de pé no seu lugar. Eu quero terminar falando uma história para você. E eu quero que você preste bem atenção em mim aqui. Já era o segundo semestre. E esse rapaz ia muito mal na escola. O pai acompanhando cada boletim do seu filho e recebendo sempre reclamações dos professores sobre o mau comportamento que ele estava tendo no colégio. Notas fracas e um mau comportamento. Então ele resolveu propor um acordo com o seu filho. E o pai chama o filho para conversar. Filho, vem cá. Aí ele: oi, pai, vamos fazer um acordo. Aí ele: bora. Se você mudar o seu comportamento no colégio, se buscar com empenho melhorar nos estudos e passar no vestibular para a medicina, eu te darei um carro de presente. O que você acha? Aí o filho: pai, eu quero. O rapaz ficou animado. O jovem ficou animado. Então, a partir de então, ele começou a se esforçar no colégio, na escola. Ele começou a se esforçar porque ele queria ganhar o carro. E começou a se empenhar, a se destacar dentro do colégio. E os professores ficaram assustados. E diz: uau, como ele mudou de uma hora para outra. Mas o pai ficou com o coração triste, pois sabia que tudo aquilo que o filho estava fazendo era por causa do carro. E não queria ser um homem para ter uma vida melhor. Ele tinha um filho interesseiro e não um filho de bom caráter. E é incrível que o rapaz seguia cada vez melhor nos estudos e se orgulhava diante do pai e de todos os seus feitos. Então um grande dia chegou. O grande dia chegou. Saiu o resultado do vestibular e ele foi aprovado com louvor para o curso de medicina. A primeira coisa que ele fez ao entrar em casa fez: pai, fui aprovado para o curso de medicina. Ganhei o carro. O pai ficou feliz como prometido. Fez uma grande festa para o filho. Uma grande festa de comemoração. Convidou os parentes, convidou os familiares, os amigos para uma festa. E o pai chama o seu filho, e o seu filho ansioso para aquele momento. Então o pai, ele reúne e pede a palavra no meio da festa. E ele entrega ao filho uma caixa com um presente. Filho, está aqui. O filho pegou, feliz da vida, abriu a caixa e tinha uma Bíblia. Tinha uma Bíblia. Esse filho pegou a Bíblia e jogou na estante da casa dos seus pais e saiu correndo. Foi embora morar na universidade. Passou anos e anos triste com o pai, porque estava decepcionado, porque ele fez isso tudo para ganhar um carro
E o pai deu uma Bíblia a ele. E ele ficou triste. Então ele foi vivendo. E ele se tornou o maior cirurgião da cidade. E os anos se passaram. E ele se esqueceu dos pais. Ele não mandava notícias, não ligava, não fazia questão de vê-las. Então, na calada da noite, o telefone dele toca. E ele vê, atende. É um parente dizendo que o seu pai acabou de falecer. E ele desliga e vai para o enterro. No enterro, a mãe se aproxima do filho que estava indiferente do caixão do filho, do pai. A mãe se aproxima do filho com os olhos cheios de lágrimas e entregou o último presente que o pai havia dado ao filho, aquela Bíblia guardada em uma caixa de presentes. Então a mãe lhe disse assim: filho, aqui está essa Bíblia, guardada todos esses anos. Eu e seu pai, a gente esperava por você, que você a qualquer momento entrasse pela porta da casa. Está guardada, é sua. Aquele filho envergonhado pega a Bíblia, e após o pai ser enterrado, ele volta para casa e abre o pacote. E dentro do pacote dizia a Bíblia. E ele vê na Bíblia um envelope. E ele abre a Bíblia e está um envelope. E ele pega esse envelope, fecha a Bíblia, abre o envelope, tinha uma carta. E quando ele pega a carta do pai, o pai falou assim: filho amado, sei o quando você deseja o carro que lhe prometi. Vi todo o seu esforço e dedicação para tê-lo. Dentro desse envelope, que está na Bíblia, tem um cheque em branco em seu nome. Escolha o carro que você quiser e compre. É meu presente para você. Mas gostaria também de te presentear com algo maior do que um carro. Esta Bíblia Sagrada. Nela você aprenderá a amar Deus. Nela você entenderá que tem um Pai Celestial. Não pelo prazer das recompensas, mas pela gratidão e pelo dever de tê-la. Eu digo a você, gente, nunca coloque o terreno na frente do eterno. Nunca. Aquele rapaz queria um carro. O pai queria dar uma Bíblia a ele e fazer ele entender que ele precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Levante suas mãos. Oh Deus, estamos aqui por isso, Senhor. Te amamos, estamos aqui querendo voltar à palavra, Senhor. Ah, Deus, vê se há em nós algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Ah, o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Se erramos no meio do caminho, Senhor, nos ache. Nos converte hoje um batismo de discernimento, Senhor, para que possamos entender os teus caminhos. Não queremos nos apartar do livro da lei, mas queremos meditar nela de dia e de noite. Queremos viver de braços dos princípios da palavra. Não nos deixa fora, Senhor, daquilo que o Senhor está fazendo. Não nos deixa fora, Senhor. Queremos viver um tempo de confronto, mas também um tempo de conserto.
e um tempo de consolo, porque o Senhor é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Mas a pergunta, Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós?